Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, 2019, agosto 21. Bom, queridos amigos, inicialmente vamos nos conectar com nossos colegas, companheiros, trabalhadores, estudiosos da dimensão espiritual, solicitar o seu apoio, a sua presença, que possam nos intuir e que tenhamos uma reunião fraterna e produtiva. Que as energias aqui produzidas sejam aproveitadas em benefício de quem delas necessitar. Sintamos uma chuva de luz, uma chuva de energia luminosa sobre todos nós. Aberta está a nossa reunião. Vamos então abordar o tema proposto. Bem, depressão tem dois nomes porque a Giovana costuma fazer em dupla comigo, fizemos já em Santo André, São Paulo, outros lugares, né? Então ainda está aqui, né? Mas hoje ela vai me dar a prioridade aqui. Volte, por gentileza. Como se sente uma pessoa deprimida? Vejam essa imagem que nós colocamos aqui. Pode passar. Vontade de sumir. É a sensação que eles sentem e colocam. Na realidade, essa vontade de sumir é um eufemismo. É um eufemismo para dizer vontade de morrer, vontade de desaparecer, vontade de não mais existir. Então seria essa sensação que o indivíduo deprimido sente. Sigamos. Houve época que havia uma visão dualista do homem. Desde Platão, no livro A República, ele comenta isto, pode seguir. Né? Depois dessa visão dualista do homem, chegou a Santo Agostinho, né? Para a gente poder identificar, a gente coloca o santo, né? Para saber quem é, senão Agostinho pode ser meu primo. Né? Seguindo, e René Descartes. Né? René Descartes foi também, colocava que o homem é corpo e alma. Já havia aí uma visão de que o homem é mais do que um corpo biológico, mas o ser que pensa, que sente, que ama, é realmente a essência, que é a alma do indivíduo. Então, o homem é corpo e alma. Essa é uma visão dualista que é mais antiga. Atualmente, nós sabemos que somos algo mais do que isso. Aliás, muito mais do que isso. Porém, vejamos aqui uma visão tridimensional do homem que a física quântica traz, a parapsicologia traz, né? Que o homem é uma tríade. Na realidade, nós espíritas sabemos que temos subdivisões, temos várias estruturas intermediárias, né? Mas, no mínimo, é uma tríade. Um corpo biológico, um corpo energético ou campo bioenergético e uma mente. Né? Então, no mínimo, esses três componentes. Isso é importante porque nós vamos abordar a questão da depressão sob a visão energética também. Sigamos. Então, pode ir passando. Isso. Essa visão tridimensional do homem, então, na visão tridimensional, o corpo ele é a energia condensada. O que seria chamada dimensão explícita, a dimensão objetiva. Essa denominação, dimensão explícita, é uma denominação adotada pela física quântica. Nós vivemos numa dimensão explícita. Esse campo energético, que é composto de bioenergia, energia vital, prana, seria a dimensão implícita
implícita, ou seja, uma dimensão que transcende a nossa organização biológica. E a mente é extrafísica. A mente, ou alma, ou espírito, seria a dimensão super implícita. Então, tudo parte dessa dimensão, modifica essa dimensão aqui e repercute no cérebro, no corpo físico, etc. Né? Bem, aqui nós temos uma eletrobiografia, também chamada foto Kirlian. A eletrobiografia, ou foto Kirlian, foi desenvolvida na antiga União Soviética, hoje essa região é Cazaquistão, na Universidade de Alma-Ata. Curiosamente, Alma-Ata lembra que liga a Alma-Ata, mas é uma mera coincidência, entre aspas, pelo menos. Esse aqui é uma eletrobiografia, é fotografia de um campo bioenergético. Isso aqui não é alma, isso aqui não é espírito, isso aqui não é mente, porém é o campo eletromagnético, bioenergético, que une o nosso corpo a outras dimensões mais sutis. E o processo, a questão da depressão tem a ver com esse conhecimento também, porque transita por ali, veicula por ali. Sigamos? Bem, Samuel Hahnemann, na Alemanha, o fundador, o gênio da homeopatia, né? Ele dizia o seguinte: o espírito pensa mal, ou a mente, ou a alma pensa mal. Né? Ele usava o termo espírito mesmo. O espírito pensa mal. A energia vital, que é o campo bioenergético, o campo intermediário entre a alma e o corpo. A energia vital se desarmoniza e o corpo adoece. Então, toda a homeopatia baseia-se no reequilíbrio da energia vital, com consequências sobre o corpo e sobre a mente, né? Sobre o espírito. Bem, então, sigamos. Então, tudo isso está dentro dessa visão tridimensional. Né? Bem, aqui está o corpo físico, todo mundo conhece, gordos, magros, loiros, morenos, né? Amarelos e brancos e etc. Né? Aqui nós temos o corpo biológico, aqui está a mente, espírito ou alma, e aqui está o campo bioenergético, né? E nós sabemos que existem outras estruturas, mas não vamos complicar, vamos só tomar. Aqui esse tracinho para significar que daqui para cá deixa de existir quando nós voltamos para o mundo extrafísico, para o mundo espiritual. Aí seguimos com o corpo perispiritual, corpo mental, etc., que não cabe a gente comentar hoje aqui. Mas então, esse campo bioenergético é composto de prana, fluido vital, bioenergia, são todos sinônimos. Sigamos. Caminho da depressão e da cura. Da mente partem pensamentos ou sentimentos. Então, da nossa alma, do nosso espírito, partem pensamentos e partem sentimentos. Esses pensamentos e sentimentos modificam a nossa energia vital. Então, se eu estou alegre, a frequência de vibração do meu corpo bioenergético é diferente. Se eu estou triste, a frequência de onda, o comprimento de onda, o brilho, a luminosidade, etc., do meu corpo bioenergético é diferente. Né? Então, aqui partem, aqui é a fonte, modifica essa energia vital, e alteram o nosso cérebro, o nosso corpo. Aliás, altera todo o nosso corpo. Né? Estamos aqui dando ênfase ao cérebro em função da questão da depressão. Mas a origem é de lá de cima. Né? Raiz psicológica da depressão. Quem diz isso é Joana de Ângelis, no livro Triunfo Pessoal, pelo médium Divaldo Pereira Franco,
a essa frase. A raiz psicológica da depressão é a insatisfação consigo mesmo não solucionada. Nós colocamos aqui, o depressivo pensa, imagina, ou fantasia, ou acredita que a insatisfação seria com outras pessoas ou situações. Ele está insatisfeito com o emprego, está insatisfeito com a família, está insatisfeito com a cidade, está insatisfeito com a instituição que ele trabalha, seja o que for. Mas isso é periférico. Na realidade, ele está insatisfeito consigo mesmo. E essas situações periféricas, elas dão a impressão que a causa realmente é aquela. Mas é algo de profundidade. Sigamos. Virando a página, né? Então, aqui nós temos a insatisfação consigo mesmo, não solucionada, como raiz. E essa insatisfação consigo mesmo, não solucionada, ela advém de desejos ou de necessidades frustradas, não atendidas. Asterisco. Essas necessidades podem ser reais ou podem ser imaginárias. Mas o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Pode-se fazer experiências em laboratório que os circuitos neuronais do cérebro não distinguem o que é real do que é imaginário. Então, o que é imaginário, né, tem o mesmo peso do que é real. Aí vem, nós somos, como diz André Luiz Espírito, co-criadores. Nós criamos pensamentos, imagens, sentimentos que têm até vida transitória, ideoplástica, formas de pensamento que são alimentadas pelo nosso sentimento e pensamento. E deixam de existir, se desvanecem quando deixamos de pensar naquilo. Tem inclusive movimento, só não pensam. Mas são formas criadas e que interagem conosco. Que nem o garoto que via o bicho-papão, descrevia, e não existe bicho-papão, mas ele criou, porque era assustado, ameaçado com o bicho-papão, e ele criou, e um vidente foi lá e descreveu exatamente como o menino via. Bom, isso gera uma melancolia e um desinteresse pela vida. Então aqui começa a aparecer a questão que vai se aprofundando. Então essa insatisfação consigo mesmo não solucionada, em função de desejos ou de necessidades frustradas, não atendidas, né? Então ele imagina que eu quero ter aquela Ferrari. Meu Deus, vou ficar muito infeliz se eu não tiver aquela Ferrari. Na verdade, é tão linda, vermelhinha, a porta abre para cima. Então ele considera que aquilo é uma necessidade, é um desejo fundamental para a sua vida. Né? Então, na realidade, é uma imaginação. Porque isso não é fundamental, mas ele tornou aquilo fundamental. Né? Então, essa necessidade frustrada, né, leva a uma melancolia e ele pode entrar num desinteresse por outras questões que são mais reais. E isso leva a uma sensação de vontade de sumir. Fuga do mundo que lhe é hostil. Todo mundo impede dele ter a Ferrari vermelha. Não é verdade? Muito bem. Nada contra a Ferrari vermelha, é muito bonita, tá? Sigamos. Outras causas. Pode seguir? Disfunções sexuais reais, quando eu falo reais aqui, orgânicas, de origem orgânica, física, palpável. Ou psicológicas, que são reais também, mas não são orgânicas. Assim, não há efetivamente um problema orgânico definido, mas
que é de fundo emocional psicológico. E a mídia costuma exacerbar os estímulos e prazeres. Então, principalmente na adolescência, o indivíduo vê coisas incríveis, fantásticas, maravilhosas, e ele vê, de repente constata que ele não vai ser assim, que ele não vai ter aquela pessoa, ou alguém parecido com aquela pessoa, entende? Então ele começa a ficar triste, melancólico, né? E porque há um estímulo exagerado, exacerbado, televisão, internet, etc, etc. Aquela casa, aquele iate, aquela cidade, enfim, tudo aquilo que o indivíduo olha e, meu Deus, não vai dar. Né? E a mídia, ela exacerba isso. Nada contra a mídia, maravilhosa, nós podemos usufruir, devemos usufruir, né? E devemos trabalhar para conseguir as nossas questões que a gente acha importante. Então isso gera desejos frustrantes, incompatíveis com a sua realidade temporária. Né? Temporária. Isso quer dizer que pode se trabalhar, estudar e se conseguir alguma coisa mais tarde, se para ele é tão importante, né? Sigamos. Outras causas, né? Bem, nós estávamos falando então dos padrões, né? Que são padrões irreais, são padrões temporariamente inatingíveis. Seguido. Então a mídia incita a aquisição de bens ou situações paradisíacas, né? Não é só na questão sexual, mas qualquer outra questão. Né? Sigamos. Bom, isso é o medo do fracasso, então é um sintoma, uma característica mental do sentimento e do pensamento, e isso acaba gerando uma revolta consciente ou inconsciente. Ele nem percebe que está revoltado. No fundo, ele sente o seu orgulho ferido. No fundo, o indivíduo sente orgulho ferido, né? E o que acontece? Então, já que eu não quero nada, né? Já que eu não consigo, não quero mais nada. Então, gera um desinteresse, que pode ser progressivo, e a vontade de fugir da vida. Próxima. Bem, o luto pela perda, aqui Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, coloca também, né? Ela comenta isso aí, que esse luto pela perda pode ser perda do filho, do marido, perda de uma situação social, de uma situação financeira, de uma situação de comando, né? Perda de posições, né? É normal um impacto de mais ou menos quase 2 meses. Ou seja, o indivíduo perdeu alguma coisa, perdeu alguém, então se ele chora, se ele fica triste, assim, até 2 meses é considerado compreensível que a situação sua na vida fica toda modificada. Depois, o que não seria normal, então? Não seria normal o aumento da intensidade disso, ou seja, vai cada vez se sentindo pior, não sai mais de casa, fica um quarto escuro, etc. Ou prolongamento por meses ou anos. Então aí já não, esse luto pela perda, ele foge do equilíbrio. Ou seja, precisa de auxílio, precisa de um trabalho terapêutico, profissional, espiritual, enfim, uma série de coisas, né? O tratamento. Bem, é claro que não é só isso. Vamos abordar depois melhor. Mas é importante que essa pessoa deva. Então ele deve ouvir o quanto ele é amado
e o quanto ele é importante. Então a pessoa perdeu alguém de significado, perdeu um valor, perdeu uma posição, é importante que quem quer ajudar essa pessoa, quem ama essa pessoa, faça-a sentir-se importante, amada e amparada. Então, porque essa sensação de perda, ela é muito significativa. Tá? Muito significativa. E é uma das causas que pode também levar a um processo depressivo. Bem, ainda dentro do item outras causas, a questão da culpa e arquétipo da punição. Nós temos uma herança medieval judaico-cristã. Não estamos dizendo que tudo que é judaico-cristão não é bom, tem coisas muito boas, certo? Mas é da nossa cultura aqui, da nossa região, né, onde nós vivemos, essa herança medieval judaico-cristã da culpa. Então, todo mundo nasce culpado, até a criança, para poder viver na sociedade, ela tem que ser batizada, que significa o quê? A pessoa nem sabe nem mais o que é o batismo. Mas o que significa o batismo? O batismo é um sacramento que a igreja instituiu, que significa a remoção, a retirada, a limpeza do chamado pecado original. Os pecados, segundo a igreja, são originais, veniais e mortais. Né? Venial é um pecado que vai para o purgatório, mortal é um pecado que vai para o inferno, e original é aquele pecado que todo bebê que nasce com o pecado original, que é a sua história do pecado que Adão e Eva teriam cometido no paraíso, etc, etc, etc. Né? Então, já nasce, tem que retirar esse pecado. Tal. Então, começa inconscientemente já na família, né, todo esse processo. Hoje em dia nem se fala mais o que é isso, mas exatamente isso. Né? Esse é a origem. Né? Arquétipo de punição. Nós temos a ilusão de que se nós erramos, e todos erramos, se nós erramos, nós teríamos que sofrer, entre aspas, que é um absurdo, porque se a gente está sofrendo, a gente está pagando aquilo que a gente fez. Então, o indivíduo errou, nessa herança absurda que nós temos, o indivíduo tem que ter um sofrimento, porque com o sofrimento ele se limpa, ele se salva, ele se livra através do sofrimento, ele é punido e com isso ele se recupera. Sofrimento não resolve o problema de ninguém. Sofrimento é uma anormalidade. Sofrimento é um desvio da anormalidade. O indivíduo que errou, ele não precisa abrir a porta da dor. Não deve. Ele deve abrir a porta do labor, para rimar, né? Ou a porta do amor. Ou seja, trabalhando ou amando, produzindo, que ele vai se reequilibrar. Tá? Então, a espiritualidade, nós sempre citamos isso, exemplo, a espiritualidade não tem interesse. Se você tem um desequilíbrio eletromagnético, um campo de alteração no seu braço, em função do que você fez, lutou, matou, etc, 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 a espiritualidade não tem interesse que você reencarne sem aquele braço. Só acontece se você não conseguir superar isso de uma forma positiva. A espiritualidade prefere que você reencarne como médium psicógrafo, cirurgião de braço, outra coisa, produzindo, amando, trabalhando, certo? De uma forma construtiva e positiva. Agora, se o indivíduo não muda, se o indivíduo não trabalha, se o indivíduo não ama,
se ele foge dos seus compromissos, se ele foge das oportunidades que tem, automaticamente essa desarmonia energética dele vai levar a problemas, diversos problemas. Isso é um processo automático de autoprogramação perispiritual, certo? O seu corpo astral, modelo organizador biológico, o corpo espiritual, o corpo energético, vai programar as deficiências, ou seja, a exteriorização desse desequilíbrio. Então, quando se diz que a dor é o aguilhão que impulsiona para a evolução, é o último recurso, mas não é o mecanismo indicado, não é o mecanismo que devemos procurar. Isso é uma consequência da nossa inatividade ou burrice, certo? Se nós não nos modificarmos. Então, é importante que a gente fuja desse arquétipo de punição. A tal ponto chegou isso que houve época que as pessoas se machucavam, se chicoteavam, arrastavam-se com o joelho, ainda hoje em alguns lugares, subindo escadarias, sangrando, porque aí elas estão ressarcindo o mal que fez, o pensamento errado, a atitude errada, porque Deus vai ficar contente porque ela está sofrendo e com isso ela está pagando o que fez. Isso é de uma ignorância, meu Deus do céu, com todo respeito, mas a gente tem que estudar isso, tem que compreender isso. Claro que vamos ter que respeitar as pessoas que acreditam que sofrendo elas estão ressarcindo, porque sofrimento é benéfico, é prova de superioridade. Chega absurdos assim que Jesus era tão bom porque ele sofreu muito. Meu Deus! Não é porque ele sofreu, é porque ele falou, porque ele agiu, porque ele ajudou, porque tinha conhecimento, sabedoria, amor e tal. Não é porque sofreu. Também não faz sentido aquela história de que o sangue do Mestre Jesus salvou a humanidade. O sofrimento dele salvou os pecados da humanidade. É de novo o arquétipo do sofrimento, da punição. Entende? Nós temos que fugir disso. Nós estamos na doutrina espírita com uma visão diferente. Entende? Então, temos a oportunidade de abrir os horizontes de uma forma diferente. Seguindo? Ainda dentro de causas, né? Bom, existem causas físicas. Caiu uma árvore na cabeça. O indivíduo ficou inconsciente, teve uma hemorragia cerebral, lesou um grupo de neurônios. Isso gerou um desequilíbrio entre a serotonina e a noradrenalina e levou a um quadro de depressão. A causa é só biológica? Aparentemente. Aparentemente. Olha, o indivíduo que teve essa árvore em cima da cabeça, alguém pensa, então Deus, os espíritos, teriam programado que no dia 30 de fevereiro, né? No dia 30 de fevereiro de 1900 e qualquer coisa, aquela árvore cairia sobre a cabeça dele como resgate do que ele fez com os outros e por isso então ele agora tem a depressão. Não existe. Ah, mas tudo que acontece, uma folha que cai de uma árvore, tudo isso Deus está consciente? Sim, mas é diferente. Mas como é diferente? É que Deus não é uma pessoa. Deus não é um homem. Deus não fica contente, triste, agradado, desagradado, castiga ou perdoa. Isso é uma invenção humana. É uma forma de nós dialogarmos, mas não é muito adequada. Diria que até muito inadequada. Deus é o amor, onipresente no universo, a lei que banha as galáxias, a lei que banha as partículas subatômicas, todas mergulhadas no amor e na lei imutável que é Deus. Então, o indivíduo que agiu de tal ou tal forma, ele cria nos seus campos eletromagnéticos, cria nas suas estruturas mais profundas desequilíbrios energéticos que vibram, são trilhões de núcleos
de energia pulsando. Isso tem frequência de onda, coloração, vibração, comprimento de onda, tudo mais. E isso gera atrações magnéticas, geram situações, ou atraem as situações, entende? Aquela história do indivíduo, se não tem nada a ver com aquele avião que vai cair, entende? Tem uma dor de barriga, vai no banheiro, perto do avião, mas qualquer coisa acontece, que ele não entra naquele avião. Certo? Claro que nós temos que tomar cuidados e tudo mais, e outros procedimentos. Mas, se a árvore caiu na cabeça, ela não foi programada. Porém, o indivíduo tem toda aquela tendência para acontecer isso. Agora, se o indivíduo sofreu um acidente da árvore e ele não tem na sua história um conjunto de predisposições à depressão, ele pode se arranhar, etc. E tudo bem, semana que vem está trabalhando normalmente. Tá? Então, é uma causa orgânica, há uma predisposição intrínseca energética, há uma autoprogramação, certo? Então, não é que isso foi determinado exatamente assim. Sigamos. Gestação. Na gestação, os pensamentos e sentimentos da mamãe, do vovô, da vovó, da sogra, do tio e tudo mais, todo mundo influencia. Porém, o grau de responsabilidade é proporcional, porque às vezes a gestante tem 15 anos, né? O pai martiriza ela, odeia ela, persegue ela, expulsa de casa, enfim, uma série de coisas. Né? Ela vai passar fome, miséria, cai num ambiente terrível e ela sofre, pensa, imobiliza isso. O veículo é através da mãe, mas 78,34% da responsabilidade é do homem lá que expulsou, que fez isso, fez aquilo, daquilo. O que nós queremos dizer é que a energia vem pela gestação, principalmente, porque o espírito está mergulhado desde a fecundação ali, e ele está recebendo o pensamento, o sentimento da gestante. Não é do avô, do pai, ou de quem a violentou. Não, porque ele nem sabe mais que ela existe, certo? Muitas vezes. Então, quando eu falo isso, é que às vezes o pessoal feminista assim, não, mas o senhor está responsabilizando só a mãe. Não! Não. Mas é a mãe que vai dormir com a criança, que vai tomar banho com a criança, que vai assistir o filme com a criança, que vai ligar a internet com a criança, né? Constantemente. Então, a responsabilidade da mãe é imensa. E o valor que se tem que se dar à maternidade é imenso. Né? Bom, o que a mãe pensa e sente vai mobilizar a energia vital, aquele campo de energia ali. Né? E geram consequências no filho. Então, a responsabilidade da mãe, do pai e do ambiente. Né? Todo o conjunto influencia. Bem, gotinhas de água, né? A água como veículo das energias na gestação. Há uma bolsa de água que envolve o feto. Há um elevado percentual de água no corpo do feto. E a água é veículo das energias do pensamento. A água é um dipolo energético, tem um lado positivo, um lado negativo, as moléculas se grudam. Ela não podia ser líquida com peso molecular de 18, como ela tem, porque 20, 30 tem etano, propano tem 30 e poucos de peso molecular, e são gases. Como é que a água com 18 é líquida? Porque ela está sempre grudadinha, 2A2, 3A3, por causa dos polos positivo e negativo. Então a fórmula da água devia ser H2O, entre parênteses, N, onde N geralmente é 3. Por isso ela consegue ser líquida. E o que é que interessa isso? Porque ela está grudada uma ou outra, flui o pensamento, as energias fluem pelas moléculas de água com grande facilidade. Daí a água energizada no passe,
né? E tudo mais. A água, ela é uma molécula fantástica aqui na Terra, maravilhosa, incrível, né? E um veículo de passagem de energias imenso. Tá? E está aí o espírito reencarnado, está aí na bolsa d'água, está aí com percentual de água enorme, e na gestação é a grande oportunidade de se passar o amor, os bons sentimentos, as boas ideias, as boas imagens, as boas conversas. Filhinha, olha só, filhinho, olha o passarinho, olha as nuvens, que lindo isso, olha só. Aí tem uma notícia terrível na televisão, você diz assim, tomara que essa pessoa se recupere, que a família não sofra, né? Que esse coitado desse bandido tem um destino que não seja tão triste, né? Porque você está energizando a si mesmo e está energizando o bebê, no caso, na gestação. Depende do que você fala. Ah, você está se alienando. Não, você não está se alienando. Você está usando a inteligência, está sabendo o que está acontecendo, mas está se protegendo e protegendo o seu filho, no caso da gestação. Seguindo? Bom, a propósito, tem aqui um referencial, né, do livro de minha autoria, né, Gestação Sublime Intercâmbio, editora Intelitera, né, onde toda a relação mental entre o feto e a mãe é analisada durante todo o livro, todas as situações que provocam aborto por pensamento, enfim, tudo mais. Tá? Todas as situações. Seguindo. Alguém diz, minha mãe tinha depressão, minha avó teve depressão, eu vou ter ou posso ter depressão, porque hereditariamente eu recebo essa genética. Primeiramente, não existe DNA de depressão. Não existe um DNA para depressão. Como tem para hemofilia, cromossomas, como tem para daltonismo, como tem para olho azul, verde ou preto, etc. Não tem gene de depressão, não existe. O que existe é outra coisa. É uma predisposição, uma tendência hereditária. Acontece o seguinte, que há uma parte, olha só o que aconteceu aqui. Eu vou até pedir para voltar, pode voltar aqui. Aqui está o DNA, né? Então, o DNA, ele é composto de basezinhas, né? Tal, conforme a disposição dessa basezinha aqui dentro, é que nem BIP, e como é que chama? BIP byte, né? na computador. Tem aqueles 0101, não é isso? Então, conforme isso, vai dar uma mensagem diferente, uma imagem diferente. Então, aqui se repete as mesmas bases, e conforme as alterações dela, dá um gene para isso, um gene para aquilo e tal. Suponhamos que isso aqui fosse um gene, um DNA, que daria uma tendência, uma predisposição à depressão. Porém, aqui está a vibração dele, uma molécula que vibra como qualquer molécula, né? Mas a participação do campo energético, do perispírito, dos corpos astrais, dos corpos mentais. Assim, pode mostrar? Acontece que essa pessoa não tem nada a ver com isso. Embora receba o gene, esse gene não tem expressividade. Não tem poder de penetração genética. E a pessoa não tem essa manifestação. Embora todo mundo na família possa ter tendência e ter depressão. Por quê? O seu modelo energético não sintoniza com isso. Então esse gene não vai se expressar. Aqui o próximo. Aqui está outro gene de outra pessoa, com a mesma tendência, porém, essa pessoa é uma pessoa que está sempre reclamando da vida, se queixando, etc, etc. Opa! Aí o gene se expressa. Porque ela já recebeu essa genética e com a postura dela, ela vai determinar que isso acabe se expressando. Então não é a genética que determina, é a postura mental dela que faz com que isso aparecer. Seguindo. Bom, até aqui alguém gostaria de levantar alguma questão?
Tem um microfonezinho aí, se quiserem levantar alguma questão, né? Podem ir pensando, ou se quiserem fazer uma observação, a gente agradece também. Olha aqui, na parapsicologia, existe um estudo chamado retrocognição, que alguns autores chamam de pós-cognição. Vou explicar. Prever o futuro é pré-cognição ou pré-monição. Certo? Isso é estudado em laboratório, o indivíduo prevê numa máquina o que vai sair de dados, de cartas e tal. Então ele tem essa capacidade, entre aspas, profética, de prever, porque ele antevê isso, ele capta isso. Agora, esse aqui é o contrário. Em vez de pré-cognição, há pessoas que têm a chamada retrocognição, para trás. Ela pode se mergulhar o seu subconsciente, o seu inconsciente, na vida intrauterina, em vidas anteriores, certo? E você pode ter acesso a arquivos de vidas anteriores, ou arquivos da gestação também. Tá? Então aqui estaria o corpo, no caso o cérebro principalmente. Aqui estaria os corpos intermediários, os campos eletromagnéticos intermediários, que é basicamente energia vital, como dizia o Hahnemann, né? Claro que tem outras estruturas, já falamos isso. E aqui está o inconsciente ou subconsciente com as suas diversas camadas, né? Pode mostrar. Temos aqui, nessa camada periférica, esse azulzinho mais forte aqui, o inconsciente desta vida, presente. Da infância, da vida intrauterina. Está tudo gravado aqui, ó. Com 2 aninhos de idade, uma tarde de setembro, aconteceu isso, sofri aquilo, fiquei feliz com tal coisa, está aqui tudo registrado. Tá? E no inconsciente pretérito, que é muito maior, não dá para representar aqui porque é muito maior, milhares de vidas anteriores, até fases pré-humanas, está tudo registradinho aqui. São milhares, milhões, bilhões, trilhões de experiências, desde as pequenininhas de minutos até experiências grandes gravadas aqui. Então, esses arquivos de vidas anteriores, e aqui está o inconsciente puro, né? O Deus em nós, centelha divina. Então, esses registros aqui podem gerar tendências de depressão também. São registros de vidas anteriores. Seguindo. Bem, lembrando que essas barreiras podem mostrar, aqui estão as camadas, né? Aqui estaria, por exemplo, o inconsciente de vidas anteriores e cheio de registrozinhos aqui. São arquivos do subconsciente, arquétipos, tudo marcadinho aqui dentro. E está paradinho lá dentro. Agora, quando a pessoa faz uma expansão de consciência bem direcionada, terapêutica, ótimo. Vai fazer um reiki, vai tomar uma homeopatia, ou faz um processo terapêutico de regressão, ótimo, bem orientado. Agora, há expansões de consciência que fazem esses arquivos saírem para a superfície feitos de uma forma inadequada, feitos de uma forma sem conhecimento, feitos de uma forma irresponsável, até usando droga. Se usa uma droga, essa droga faz expansão de consciência e esses registros afloram aqui do inconsciente passado, passando a superfície e chegando aqui no cérebro atual desta vida. Então, expansão de consciência, até pela mediunidade não trabalhada, não educada, não desenvolvida, não harmonizada, né? Isso também pode determinar. Seguindo, mentes externas ou intrusas. Aqui está um
nosso amiguinho, entre aspas, né, que tem os mesmos registros dessa pessoa, do mesmo tamanho, da mesma cor, da mesma morfologia. Ele tem alguns registros que são iguais a essa pessoa. E o que aconteceu? Quando essa pessoa fez expansão de consciência, por exemplo, usou droga em uma grande quantidade, ou bebeu em grande quantidade, começa a fazer drenagem disso e esses arquivos, essas energias ficam na superfície energética, vibram, emitem, atraem aquela mente externa intrusa, que é um conhecido seu de vidas anteriores, neste exemplo, né, de vidas anteriores, que ele nem se lembrava mais. Mas por essa expansão de consciência, ou por um uso de uma paranormalidade, de uma mediunidade, ou de uma droga, etc., isso aqui chama esse indivíduo. E aqui começa o intercâmbio. Isso chama-se obsessão espiritual, cuja causa está na pessoa primeiramente. Sigamos. Entre mentes externas ou intrusas, tem aquela historinha do bicho-papão que nós já citamos. Na verdade, o que aconteceu foi o menino que não dormia porque via o bicho-papão e descrevia detalhadamente todo o aspecto do bicho-papão. E a mãe, quieto, menino, não sei mais o que, vai dormir, isso não existe e tal. E o guri chorava, tá ali, o bicho-papão e tal. Tá na prateleira. E até que um dia, uma parente chegando lá, visitando, né, disse, deixa eu dar uma olhada lá no quarto do menino. Ela foi lá e ela descreveu, sem saber do menino. Descreveu detalhadamente o bicho-papão. E a mãe, que é isso? É um espírito? Não. Era uma ideoplastia. Ideia plasmada. O menino criou o bichinho, que era terrível. Exatamente como ele foi ensinado pela babá. Nada contra as babás maravilhosas que fazem um trabalho belíssimo, todo mundo sabe disso. Mas no caso podia ser a tia ou a avó, né? Mas a babá, ela ameaçava o garoto. Se você não tomar sopa, o bicho-papão te pega. Tem uma língua grande, dois olhos vermelhos, tem 2 chifres, não sei mais o que, descrevia, tem uma espuma assim e tal. E ele ficava apavorado, tomava sopa, tomava banho e tal, com medo de bicho-papão. Ia dormir, ele via o bicho-papão na prateleira, que existia, foi criado ideoplasticamente pelo menino, com orientação da babá, né? Então, muitas vezes essas mentes, não seriam mentes, são campos energéticos intrusos, né? Porque a ideoplastia não pensa. Sim? Depressão e energias intrusas. Há um pensamento depressivo que pode ser simples. Porcaria de chuva que está me atrapalhando a vida, por que está chovendo, droga de chuva, etc. Uma coisa simples. Né? Seguindo? Mas as energias externas estimulam isso. Né? E amplificam né? Pode ser a chuva, pode ser a falta de Ferrari ou coisa parecida. Né? Essa energia vai para a hipófise, que aumenta a produção de hormônio adrenocórtico trófico, hormônio que é um hormônio ACTH que estimula, pode mostrar aqui, a produção na glândula suprarrenal de corticoides, que é um hormônio normal do nosso corpo em pequena quantidade, né? Só que aumenta a cortisona, os derivados, isso vai diminuir a imunidade. Quem toma muito cortisona, baixa a imunidade, né? Então, aí produzem essas substâncias aqui, essas substâncias vão até o cérebro, na área do humor, essas substâncias provocam depressão do humor, que estimulam novos pensamentos depressivos, as energias externas, oba, e
continua o processo, amplificam e há esse ciclo. Seguindo, então esse ciclo no neurônio vira um padrão. A pessoa, porcaria, não tenho isso, não sei mais o que e tal, e continua, baixa a imunidade, começa a ficar doente e assim por diante. Seguindo. Essa depressão forma um ciclo vicioso. O ciclo se repete, porque é vicioso. Os neurônios acostumam-se com esse padrão, cria-se uma memória celular no neurônio e registra o padrão desse pensamento como patrimônio celular. E a pessoa passa a pensar, eu sou assim. Ela passa a acreditar que ela é assim. Porque ela está gerando isso. Então, isso fica impregnado no neurônio físico e energeticamente nos corpos espirituais. Bem, seguindo. Por que precisa remédio às vezes? O remédio quebra esse ciclo vicioso dos pensamentos depressivos. Às vezes precisa. Tanto quanto possível, nós tratamos com florais de Bach, nós tratamos com homeopatia, quando uma coisa não é extremamente grave. Porque aí tem que usar remédio mesmo mais agressivo. Né? Mas também é importante um ombro amigo, o atendimento fraterno, o terapeuta, o médico. E quem cura? Será que é o médico, o terapeuta, o ombro amigo, etc.? Ou é Jesus, ou é Deus? Quem é que cura? Seguindo. Bem, vamos perguntar para uma pessoa mais importante. Jesus disse ao cego após a sua cura, seguindo, tua fé te curou. Ou seja, Jesus não disse, vai porque eu te curei meu filho. Nunca. Vai porque tua fé. E fé aqui deve ser entendido no sentido mais profundo. É a mudança do padrão vibratório do pensamento. A profundo, digo, na nossa linguagem do século XXI, né? É a mudança do padrão energético vibratório da alma. É mudar a mente. Entende? Mudar a postura. Se a fé remove montanha, cura doenças também, e assim por diante. Né? Então, quem cura, em última análise, é o próprio indivíduo. Claro, com auxílio. Tem que ter o auxílio. Mas ninguém cura se a pessoa não se mudar. Modificar. Depressão e paranormalidade, ou mediunidade, né? Na sensibilidade paranormal não orientada, há excesso de funcionamento da glândula pineal. Nesse caso, a pineal é acionada erroneamente, reduzindo a serotonina, podendo levar à depressão. Quando a pineal trabalha, consome serotonina. Porque o hormônio que ela produz é melatonina, passa por uma fase de transformação da serotonina. Seguinte. Quanto mais adrenalina, baixa a serotonina. Então, muito esporte radical produz muita adrenalina, logo tende a baixar a serotonina e a da depressão. Não somos contra o esporte radical, moderadamente. Importante, a captação de energias externas, de espíritos, etc., na paranormalidade ou na mediunidade, produz adrenalina. Portanto, então quando chega um espírito perto do médium, aumenta a produção de adrenalina dele. Portanto, se não for bem orientado, pode tender depressão. Incrível, né? Então, pode ter depressão porque baixa a serotonina, porque aumenta muito a adrenalina na proximidade do espírito. Há uma série de sintomas com a proximidade do espírito. Por exemplo, taquicardia, mãos frias, pés frios. São sintomas, nem todo caso de pé frio é isso. Certo? E assim por diante. Seguindo. Depressão e ansiedade. Nosso tempo está correndo aí. Então vamos acelerar, pode passar. Esse aí é um pêndulo que tende a depressão, a ansiedade. Seguindo. Então, essa é a tendência bipolar, seguindo. Evitando pensamentos negativos. Está chovendo? Você pode reclamar muito.
Tá? Mas, que tal? É bom para o reservatório de água da cidade. É bom para as minhas plantinhas. Ou para a vegetação. E até limpa as ruas. Seguindo. Conflitos importantes entre o racional, que é o consciente, e o emocional, que é o subconsciente. Conflitos. Por exemplo, o indivíduo, a nível biológico, consciente, físico, ele está reencarnado num determinado sexo. E tem essa programação nessa encarnação. Mas o seu subconsciente, o seu emocional, tem outra estrutura. E esse conflito pode gerar uma dificuldade. Ninguém está falando que todo caso de homossexualidade é isso. Não estamos dizendo isso. Mas isso acontece também. Seguindo. Programações do subconsciente ou inconsciente. Então o indivíduo traz uma programação para reencarnar num lugar simples, com limitações e tudo mais. Né? Traz aquela programação, seguindo. Né? Porém, ele pode fazer uma reprogramação, reduzindo os choques das energias. Então ele pode se reprogramar, não, vou estudar bastante, vou trabalhar bastante para superar isso. Ou outros tipos de reprogramação. É só um exemplo. Seguindo? Então as setas passam a ficar no mesmo sentido, tanto do racional quanto do emocional, não passa mais a se chocar. Tratamento, terapia floral, associada à orientação terapêutica. Seguindo, vamos dar uma corrida em função do tempo, para vocês as flores, seguindo. Os florais são mudados se a depressão está associada a medo, a insegurança, a mágoa, a culpa, a ciúmes. Não é, doutora? Aí mudam os florais para tratar a depressão. Seguindo. E assim por diante. A homeopatia. A água tem um polo positivo e negativo, as moléculas rolam, formam desenhos. Pode ir seguindo. Não vamos ter tempo. Então, baseia-se nas energias do espírito, ou seja, vamos escolher a homeopatia que combina com a frequência vibratória da pessoa. Se a pessoa é tímida, friorenta, a gente vai usar esse remédio para tratar a depressão. Se a pessoa tem medo de tudo, a gente vai usar esse calcário carbônica para tratar a depressão. Se ela não tolera injustiça, ela vai usar o Nux Vomica, se ela fica indignada, etc. Né? Vamos usar Nux Vomica para tratar a depressão. Se ela é ansiosa, extremamente organizada, meticulosa, nada fora do lugar, arsênico albo. Né? Se ela tem muita mágoa, ressentimento, é muito forte nela, vamos tratar da depressão com natro muriático. Se ela teve uma grande perda, de qualquer tipo, que é uma causa de depressão é perda, vamos tratar com inaciamara. Se é um indivíduo que bota fogo em tudo, e piromaníaco, e ao mesmo tempo friorento, e outras, aqui são só duas características, a gente pega várias, certo? Se a pessoa prevê a sua morte, eu vou morrer em tal idade, daqui a 5 anos, tal, acônito, que ele vai parar de prever a sua morte depois do acônito. Né? Eu tive uma paciente que ela dizia, eu vou morrer daqui a 3 anos, 5 anos, tal. Aí dei acônito para ela, olha, eu vou viver muito tempo, sabe, para dizer para mim depois. Né? Seguindo. Bom, e assim por diante. Né? O tratamento, devemos exercitar a manifestação da afetividade, a pessoa aprender a expressar a sua atividade, mas adequar a sua intimidade, aprender a beijar a sogra, não o vizinho, nem o amigo. Na verdade, tem gente que fica abraçando e beijando todo mundo, não é isso. É adequado ao grau de intimidade, não confundir com temperamento libertino, invasivo, liberatório, mas precisa expressar a sua atividade. Vai beijar, não beija nem o irmão. Entende? Seguindo. Perceber que as suas necessidades são ainda inatingíveis. Você pode ter tudo isso. Né? Você pode ter aquilo, mas ainda não. Calma. Seguindo. Vamos dar uma corridinha. Aprender a se perdoar, que errar
É normal e transitório, todos erram. Limpar os ressentimentos e rancores. Não precisa esquecer, mas perdoar. Esquecer só se fazer uma anestesia cerebral. A gente vai se lembrar, mas lembra, mas perdoa. Seguinte. Próximo. Não fixar-se na culpa, seguindo. Ter uma conversa mais útil, mais otimista, mais alegre. Boa leitura, tudo isso ajuda o tratamento. Boas amizades, ajuda. Estudar alguma coisa, corte e costura, inglês, italiano. Vai estudar. Né? Alguma coisa, precisa de ajuda, né? Sozinho não. Sentir-se útil, um trabalho qualquer, não sei fazer nada, sabe. Alguma coisa sabe. Né? Seguindo. Perceber que o orgulho está presente, isso é delicado, cuidadoso. Né? Você não vai dizer para o depressivo, você no fundo é orgulhoso, você está matando de vida. Né? Mas, devagarzinho, você pode ir passando isso aí. Seguindo. Água energizada, né? O passe, não é religioso, isso é científico. Tem uma experiência lá na Montreal maravilhosa sobre isso, o tempo não dá para comentar. Seguindo. O passe aqui, o paciente antes do passe está aqui, esse buraco aqui é depressão, e depois do passe se enche-se de luz. Essa foto foi feita no ICEF. É uma menina de 17 anos, antes do passe e depois do passe. Maravilhosa essa foto, pelo menos eu acho. Sol, o sol não é só para bronzear, mas é fonte de luz. Pergunta 188 do Livro dos Espíritos fala que o sol é sede de seres de grande sabedoria e amor. Apanhe sol pensando nas energias que você está recebendo. Faça a prece ligando com a energia solar. Seguindo. Captamos pelo chakra coronário, seguindo. Alimentação rica em energias vitais, né? Seguindo. Evitando carne, se possível. Remoção de energias externas, através de sessão de desobsessão. Né? Fazer a catarse, abrir-se com alguém de confiança, do subconsciente desaguam os problemas para a superfície. Seguindo. Sentir a natureza. Emmanuel diz, a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Seguindo. Seguindo, perceber as suas qualidades. Mostrar para a pessoa o quanto ela é importante. Seguindo. Desenvolver o otimismo. Seguindo. E sentir-se amado. Próximo e último. Acabou? Então, muito obrigado a todos. Né? Felicidades, muito amor, muita paz. Está encerrada a nossa reunião. Isto.